noite, né? E aí, terceirão, vamos lá? Mais uma vez, né? Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre estereoisomeria e isomeria óptica, né? Então, galera, desejo a todos aí uma excelente semana, né? Continue aí se cuidando, né, com relação ao confinamento, que essa é uma doença muito séria, né? Assim, enquanto não sair a vacina, todos nós estaremos correndo risco de mortandade. E assim, eu tenho uma colega que vizinha, né? 3 casos depois da minha. Uma semana perdeu o tio, e na outra semana, 8 dias depois, perdeu o irmão, né? Então, assim, nós não sabemos quem é realmente, verdadeiramente vulnerável e quem não é vulnerável, né? Porque tem uns que são assintomáticos, né? Que não desenvolvem a doença, e tem outros que já desenvolvem de tal maneira vira óbito. Então, nós não sabemos, né? Sabemos que temos os grupos de risco, então fica aí atento. Mas vamos nós aí, né? Então, dando continuidade, na última aula nós paramos na resolução de questões e vamos continuar a partir dali e tem algumas coisinhas ainda que nós veremos, tá bom? Então, vamos aqui, dando continuidade. Bom, na nossa última aula sobre o tema, né, nós paramos aqui nessa questão, né, de Minas Gerais, a FAF, sobre ácido lático, né? Então, assim, vimos aí que a estrutura demonstra, né, ter um carbono quiral, tá? Lembrando, né, que para ser isomeria, possui isomeria óptica, tem que ter um carbono quiral, que é aquele carbono que tem os 4 ligandos diferentes. Então, ele possui isomeria óptica, ele queria aqui a exceção do que era correto, né, dos itens corretos. Ele queria o errado, lógico. Então, vimos aí que o errado, né, é que ele não possuía isomeria cis e trans, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos aqui para a próxima. Show de bola. Ó, essa aqui é uma questão da Covest de 2007. Ainda não tinha Enem. É a comissão organizadora da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Certo? E depois que o Enem passou a surgir, as universidades federais passaram a ter como ferramenta o Enem e a Covest ficou só como organizadora, né? Então, diz assim, a partir das estruturas moleculares ao lado, podemos afirmar que, né, os compostos representados em gerenial e heral apresentam isomeria cis e trans. Ela era o seguinte, eu vou analisar a molécula e vou ver se contempla, né, pelo que nós aprendemos ali, a isomeria cis e trans. De antemão, o gerenial e o heral são moléculas, tá, que a gente caracteriza como olefinas, são oleaginosas, tá? Derivadas da semente de girassol, né? Os tucanos, as araras adoram muito isso aí, né? Os papagaios. Tá? Então vamos aqui, só dando um enriquecimento. Eu vou analisar a molécula. Eu vejo logo que eu tenho insaturações por meio de dupla, beleza, é um dos critérios. Agora vamos lá. Essa dupla no geranial, carbono-oxigênio não conta, essas duas contariam, né? Então essa aqui do heral também não conta. Mas vamos lá, vamos analisar essa dupla aqui agora. Para possuir isomeria cis e trans, os 4 ligandos têm que ser, os 2 ligandos têm que ser diferentes de cada carbono, né? Vamos ver. Aqui, ó, aqui eu tenho um ligante que caracteriza a função aldeído, e aqui eu tenho um ligante que é o hidrogênio. São no mesmo carbono 2 ligantes diferentes, né? Beleza. Tranquilo, né? Nesse carbono, aqui eu tenho um CH3, e ó, esse ligante é tudo isso aqui, ó. Toda essa estrutura aqui é esse ligante. Então, são 2 a 2 diferentes. Por essa dupla, eu possuo isomeria cis e trans. Tá? Agora, já sei que o geranial possui isomeria cis e trans. Agora, vamos ver essa outra aqui. Essa outra insaturação, né? Ó, CH3, CH3, 2 ligantes iguais, já foi. Por essa saturação, não caracterizaria isomeria cis e trans. A mesma coisa se repete aqui no heral, né? A posição, assim, o que tem diferente aí nessa molécula, né? Certo? É porque você vê que
com relação aos hidrogênios, né? Aí você ia ver, no caso aí, são ligantes diferentes de hidrogênio, né? Aí entraria naquela outra lá, nomenclatura, né? Que são aqueles termos que nós vimos lá, né? Tá? E aqui, ó, e a posição, né, do grupo aldeído aqui, ó. O aldeído está para cima e aqui está para baixo, né? Tá legal? Então, caracteriza substâncias diferentes por possuírem isomeria cis e trans. Então, nesse caso aí, né, nós temos aqui o 1 sendo verdadeiro, né? Então, se 1 é verdadeiro, nós eliminamos quem? Eliminamos o B e eliminamos o E. Beleza? Show. Agora vamos para o 2. Os compostos representados em 2 são exatamente iguais. Portanto, não apresentam nenhum tipo de isomeria. Bom, vamos ver se são iguais, né? Eu tenho, vamos ver, né? Bom, eu tenho aqui, ó, esse tracejadozinho aqui significa espelho, tá? Ele tá, é como se estivesse colocando um espelho, e aí ele quer a imagem especular. Então, se ele fizer isso numa questão, galera, é porque ele está querendo saber alguma coisa se existe isomeria óptica, né? Então, vamos ver se esse ácido lático tem isomeria óptica. Eu vou ver aqui, ó, esse carbono, esse ligante, esse ligante, esse ligante, esses são 4 ligantes diferentes, Então, esse carbono é o carbono quiral, possui isomeria óptica. Tranquilo. Se possui isomeria óptica, aí diz aqui, conclusivo aqui, né? Ó, esse portanto aqui, ele está concluindo, né? Conclui-se que não apresenta nenhum tipo de isomeria. Então, tá falso isso aí, né, galera? Cuidado com alguns termos. Então, você que vai fazer Enem vestibular, esses termos, portanto, no entanto, todavia, né? Opa, tá? Cuidado. Opa, peraí. Rapaz. Pronto. Então, tá fora o quê? Tá fora o 2. Se tá fora o 2, então o B e o D também voou e ficou apenas o item A, né? Tá certo? O item A, então, tendo como verdadeiro. Agora vamos analisar o 3, independente de saber que já está errado, né? Porque a gente tem que ver algumas coisinhas aqui, ó. Os ácidos representados em 3 são diferentes, portanto, não apresentam nenhum tipo de isomeria. Ixi, mano, não apresenta nenhum tipo de isomeria. Vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o seguinte. Ele tem carbono quiral? Ele tem carbono quiral? Ele tem 1, 2, 3, 4. Tem carbono quiral. Beleza. Aqui tem carbono quiral, que são ligantes iguais, não é quiral, não é quiral e não é quiral. Aqui também não é quiral. Então, bom, eu já sei que não possui isomeria óptica. Mas aí dizer que não apresenta nenhum tipo de isomeria também é outra pegadinha. Provavelmente é uma pegadinha. Quando ele diz não apresenta nenhum tipo, então duvide. Então vamos analisar. Bom, se não apresenta isomeria, a forma molecular deles tem que ser diferente, né? Eu já vi que não possui isomeria nem geométrica, que é a cis e a trans, por quê? Porque não tem ligação dupla, e nem possui isomeria óptica, mas pode possuir isomeria plana, né? Que é aquela a isomeria estrutural, né? Por exemplo, que os compostos pertencem à mesma função química, mudando apenas a estrutura, né? A distribuição espacial. Vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, primeiro eu tenho que ver se tem a mesma forma molecular. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2 oxigênio, quantos hidrogênio? 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, né? 5 carbono, 10 hidrogênio e 2 oxigênio. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênio e 2 oxigênio. Então, ela possui as mesmas formas moleculares. Então,
possui isomeria, possui um tipo de isomeria. Já vimos que dois casos não é. Mas vamos ver. É exatamente aqui, ó, ácido carboxílico e ácido carboxílico. Então, pertence à mesma função. Porém, vamos analisar aqui, ó. Esse carbono, os ligantes são iguais aqui. Tem 2 hidrogênios aqui, né? Perto da carboxila. Agora, vamos analisar isso aqui, que é o que está perto da carboxila. Aqui não tem 2 hidrogênios, aqui tem um CH3. Então, mudou o quê? Mudou a distribuição espacial da cadeia, galera, tá? Mudou a distribuição espacial da cadeia, a mesma função, então isso aqui é o quê? Isomeria de quê? Isomeria de posição. Não é isso? Tá? Ok? Ou o caso de isomeria estrutural, né? Que é a mesma coisa, tá? E aí é o seguinte, possui a mesma forma molecular, e ele diz aí que não possui nenhum caso de isomeria, então possui isomeria plana. Tranquilo? Então a resposta aí, o item 1. Beleza, né? Pronto, muito bom. Eu adoro essas questões que a gente vai trabalhando ela e vai reforçando muita coisa, né? Agora vamos aqui, coisinha nova, né? Para algumas substâncias orgânicas com carbono assimétrico, né, o número de isômeros ativos e inativos é dado pelas expressões. Então vamos lá. Carbonos assimétricos são aqueles que não possuem igualdade nos seus ligantes, né? Não possuem simetria. A assimétrica é o oposto, é partícula de negação, tá? Então, essas substâncias eu tenho que saber quantos são isômeros ativos e quantos inativos, né? Então, tá aqui, ó. O número de isômeros ativos é dado por essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a n, e o número de isômeros inativos é 2 elevado a menos 1. O que que isso quer dizer? Que se eu tiver um carbono quiral, tá? O n aqui é o número de carbonos assimétricos. Ou seja, carbonos quirais, né? Se eu tiver um carbono quiral na molécula, aqui vai ser 2 elevado a 1, e eu vou ter 2 isômeros ativos. E aí, no caso, voltando, se aqui for 1 para os inativos, vai ser 1 menos 1 dá 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, eu terei, para aquela substância que tem apenas um carbono quiral, eu terei, o que é que eu vou saber? Que eu tenho 2 moléculas que caracterizam uma substância com atividade óptica e uma substância, uma molécula que não possui atividade óptica. Ou seja, para aquela substância que tem apenas um carbono quiral, eu tenho 3 isômeros entre si, tá? 3 isômeros entre si. 2 possuem atividade óptica e 1 não possui atividade óptica. Ou seja, a quantidade de substâncias, de isômeros que são inativos é sempre a metade dos ativos. Tá claro aí? Beleza? Basta você saber disso, que para calcular a quantidade de isômeros ativos é 2 elevado a n. E a metade é inativo. Tranquilo? Beleza? Então, a partir disso, vamos ver aqui essa situação. Tá? Eu tenho aí carbono CH3, ligantes iguais, não é quiral, e tem um carbono quiral aqui, ó. Esse ligante, esse ligante, esse ligante e esse ligante são 4 ligantes diferentes. Eu tenho um carbono quiral, né? Então, o meu N é 1. A quantidade de substância de isômeros ativos são 2, né? Dois isômeros ativos. E a quantidade, né? Como eu falei para vocês, é um isômero inativo. Então, eu digo aí que nós temos, a partir dessa molécula, nós temos 3 isômeros, 2 ativos e 1 inativo. Às vezes ele pergunta, tá? Já caiu questões e sempre cai, em que ele pergunta, ele dá a molécula, ele pergunta quantos são os isômeros, e aí você tem que incluir os ativos e os inativos. Beleza? Show de bola? Então vamos aqui. Vamos ver aqui essa situação.
O número total de isômeros ativos e inativos da molécula abaixo é... Show! Vamos lá, vamos ver se possui carbono assimétrico, né? Aqui, vamos analisar esse carbono aqui. Eu tenho hidrogênio, cloro e CH3. E isso tudo aqui é o ligante desse carbono. Então, aqui é carbono quiral. Aqui não é carbono quiral, porque os três são iguais. Mesma situação esse cara aqui, ó. Aqui é um ligante, aqui é outro, aqui é outro. E tudo isso aqui é o quarto ligante dele. Aqui nós temos o quê? Temos 2 carbonos quirais, né? Tá? Aí. Esse composto possui 2 átomos de carbono assimétricos diferentes. Portanto, o valor de N é 2. São 2 carbonos quirais. Substituindo lá na fórmulazinha, 2 elevado a M dá 2. Aí eu tenho o quê? 4 isômeros ativos, né? Tá? 4 isômeros ativos. E a metade é o quê? É inativo. Tá? Olha aí, ó. Certo? E a metade é inativa. E o total de isômeros é o quê? São 6 isômeros. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Galera, então, para não ficar uma aula muito grande, vamos parar aqui e na próxima a gente continua a partir desse entendimento. Beleza? Um beijo, forte abraço, fique aí na paz.